Olá, fera! Nessa questão ele nos dá uma tabela com a temperatura crítica de várias substâncias. E ele diz o seguinte, ó, dessas substâncias que estão aqui, a que pode mudar de estado físico por compressão na temperatura de menos 75 graus Celsius. Primeiro detalhe aqui, ó, menos 75 graus Celsius é a temperatura do ambiente, tá bom? Na temperatura do ambiente, estando a menos 75 graus Celsius, como ele nos deu a tabela em Kelvin, eu vou passar isso para Kelvin, tá bom? Temperatura em Kelvin é 273, mais a temperatura em graus Celsius, que é menos 75. Isso aqui vai dar 198 Kelvin, ok? Então, essa é a temperatura do ambiente. E agora a gente tem que recordar o diagrama de fase, ó. No diagrama de fase, pressão-temperatura, a gente tem um ponto chamado de ponto crítico. Está aqui um diagrama de fase de uma substância qualquer, ó. Nós temos o ponto crítico, está aqui ele, ó. Qualquer substância que estiver a uma temperatura maior do que a temperatura crítica, que é essa aqui, ó, temperatura crítica, ela vai estar no estado gás. E no estado gás, se a gente comprimir, ela não consegue mais mudar de estado físico, beleza? Qualquer substância que estiver numa temperatura menor do que a crítica consegue, por compressão, acabar liquefazendo ou solidificando. Percebeu isso? Então, a ideia é, substâncias que estiverem a uma temperatura acima da temperatura crítica não conseguem mudar de estado físico por compressão. E substâncias que estiverem a uma temperatura abaixo da crítica conseguem sim mudar de estado físico por compressão. Ok? Ele quer aí uma substância que pode mudar de estado físico por compressão. Então ele quer uma substância cuja temperatura crítica, ó, cuja temperatura do ambiente seja menor do que a crítica. Percebeu? Ó? A do ambiente tem que ser menor do que a crítica para que ele possa mudar de estado físico. Tranquilo até aqui, né? Qual é a temperatura do ambiente aqui da questão? 198 Kelvin. Então a gente está atrás aqui de um gás cuja temperatura crítica seja maior do que 198 Kelvin, para que quando a gente coloque ele em 198 Kelvin, ele fique submetido a uma temperatura menor do que a crítica, ok? Qual dessas substâncias tem uma temperatura crítica maior do que 198 Kelvin? Apenas o criptônio. Então essa vai ser a resposta, a letra D de dado. Apenas o criptônio tem uma temperatura crítica aí acima da temperatura do ambiente. Isso quer dizer, ó, que se a gente desenhar aqui o diagrama de fase do criptônio, quanto é a temperatura crítica dele? 209 Kelvin. Confere, ó, 209 Kelvin é a temperatura crítica. Na temperatura da questão, que é 198, ó, 198 vai estar aqui. Ele pode, por compressão, mudar de estado físico. Por isso que essa é a resposta correta. Qualquer outra substância, a gente vai colocar, quando colocarmos 198 Kelvin de temperatura ambiente, vai ser uma temperatura maior do que a crítica. Essas outras substâncias vão estar no estado gás, portanto não vão poder mudar de estado físico por compressão. Um forte abraço e até a próxima.